Boa tarde para você, que bom que você está aqui em mais essa aula. Hoje a gente vai falar sobre mais um tipo de texto. A gente já falou sobre diversos tipos de textos por aqui e hoje a gente vai falar de um tipo de texto que é a narrativa. Esse texto é um texto muito comum, principalmente naqueles livros de leitura que você lê. Sabe aquelas historinhas de livros infantis assim? Esse é um tipo de texto muito comum nessas situações. Por quê? Porque a narrativa é aquela história que sempre tem um narrador, é aquele texto que sempre tem um narrador. Então, quando você lê a narrativa, é como se alguém estivesse te contando, como se você conseguisse escutar a pessoa contando a história que está acontecendo ali para você. Essa pessoa que é o narrador pode ser um personagem da história, como pode não ser, certo? Mas você vai estar quase que como escutando assim a voz de alguém contando aquela história, sendo ou não um personagem. Outras características que a narrativa tem, a Pro colocou aqui. Sempre tem um título, então a narrativa sempre vai ter um título. Vai ser formado por parágrafos. Aqui no caso, como o espaço é pequenininho, só tem um parágrafo. Mas a narrativa pode ter 2, 3, 4, quantos parágrafos quiser. Até porque quando está num livro, por exemplo, no livro existem diversos parágrafos, tem diversas páginas. Então são quantos parágrafos o autor da história ele quiser colocar, tá bom? Então olha só, a narrativa é um gênero textual que tem um narrador, nós já vimos. Ela também é formada por parágrafos, nós já vimos também, possui sempre um título e personagens. É interessante falar isso. A narrativa tem personagem, pode ser 1, 2, 3, quantos o autor quiser também, mas sempre tem um personagem que está vivendo aquela história ali, tá bom? Outra coisa importante para lembrar, é uma coisinha simples, parece bobo, mas é importante, que é a narrativa é um texto, como qualquer outro texto, né? Que sempre precisa ter começo, meio e fim. Não é? Você sempre tem que colocar começo, meio e fim ali a sua história. Ela tem que começar e ela tem que terminar. Não é, por exemplo, se a sua professora te deu o limite de linhas ali para você escrever, você não vai só atingir essas linhas e acabou. Já aconteceu isso comigo, com alunos meus. Eu coloquei lá, escreva no máximo uma narrativa no mínimo de 10 linhas. Então podia ser quantas linhas quisesse, mas tinha que ter pelo menos 10. Aí meu aluno começou a escrever. Certa vez, fulano, ciclano, beltrano foram acampar juntos. Chegaram lá, fizeram uma fogueira, fizeram uma barraca, montaram o acampamento deles e foram pescar. Quando eles foram pescar, aconteceu que um deles... Aí sabe o que aconteceu? As 10 linhas foram ocupadas. Meu aluno terminou de escrever o espaço ali que eu pedi e ele parou de escrever. O texto dele ficou sem final, então, só porque ele tinha atingido aquelas 10 linhas. Então isso não pode acontecer com você. Se existe um limite de linhas, você tem que continuar escrevendo até terminar o seu texto. Se você terminar nas linhas pedidas, beleza. Mas se não terminar, continue. O seu texto precisa ter um final, tá bom? Começo, meio e fim. E essas são as características gerais de uma narrativa. Então o texto narrativo tem um narrador, o texto narrativo tem título, é formado por parágrafos, tem personagem, tem também lugar, que é o lugar onde a história está acontecendo, que no caso aqui o exemplo que eu dei foi num acampamento. Pode ser em casa, pode ser no shopping, no mercado, na praça, na cidade, no avião, sei lá, o autor que escolhe, certo? E tem também começo, meio e fim, tá bom? Eu espero que você tenha conseguido entender esse gênero textual, esse tipo de texto, tenha tirado alguma dúvida que você tem, que você tenha lembrado se você já viu alguma narrativa alguma vez, possivelmente sim, porque esse é um texto super comum dos livros infantis principalmente, que é o que a maioria de vocês lê, né? E faça uma narrativa agora, tá bom? Eu desafio você, pegue aí, pense em alguma história bem legal, pode ser algum acontecimento que você viveu, pode ser alguma ideia criativa que você tenha de uma história super interessante, super criativa, tá bom? Mas escreva, treine, quanto mais você treinar, mais você escrever, melhor você vai ser, tá bom? Um beijo, a gente se encontra na próxima aula!